Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente, hoje trazendo aqui pra vocês mais um vídeo, tá? Hoje um vídeo um pouco mais informativo, um pouco diferente do que normalmente eu acabo trazendo no canal, desculpa, está passando uma moto aqui se você estiver ouvindo esse barulho, mas hoje eu quero trazer aqui pra vocês um vídeo com base nessa notícia, né, que são 16 ações que pagam dividendos e que irão pagar dividendos acima do CDI, tá? Aqui a gente tem uma projeção, na verdade, de mercado, né, de consenso de mercado, já vou atualizando vocês e, na verdade, adiantando vocês que algumas dessas projeções aqui você tem que tomar bastante cuidado, porque basicamente o que eles estão falando para fazer essa projeção aqui é se a empresa mantiver o mesmo nível de lucratividade e a mesma política de pagamento de dividendo, a projeção vai ser essa. Mas tivemos algumas empresas com dividendo extraordinário no ano passado, que se você fizer isso, você vai fazer errado. Por isso que eu decidi também trazer um pouco aqui desse vídeo, porque se um cara vai pegar essa notícia aqui e vai ler ela sem prestar atenção nisso, ele pode incorrer a um erro, tá? E aí é muito importante que eu traga esse vídeo também para dizer e responder uma pergunta que normalmente o pessoal faz. Bruno, por que a gente compara sempre a taxa de juros, né, a Selic ou o CDI? Por que isso sempre é usado quando a gente compara aqui os investimentos? Porque, na verdade, é como se fosse uma métrica aqui de um custo de oportunidade. Então vamos lembrar, né, que deixar seu dinheiro para render 100% CDI ou deixar o seu dinheiro no Tesouro Selic, você não corre praticamente nenhum risco, né? Você tem um risco muito, muito pequeno, tá? E ele acaba te remunerando, a depender do momento, uma taxa bastante atrativa. Por isso que algumas pessoas falam que quando a taxa de juros, o Selic ou o CDI está muito alta, não vale a pena comprar em ações. Só que olha que interessante, justamente é nessa época onde a taxa está mais alta, que as ações estão mais baratas, ou seja, com mais margem de segurança, e é o momento onde você vai comprar. Por quê? Porque depois você vai acabar conseguindo uma ótima remuneração, tá? Só que como todo mundo usa essa métrica de cuja oportunidade, pensa no seguinte, pô, você tá lá investindo numa empresa, correndo o risco dessa empresa, tá correndo toda a volatilidade também inerente da renda variável, e vamos supor que essa empresa está te rentabilizando muito menos do que o CDI por um longo período de tempo. Aí você pergunta, pô, valeu ou não valeu ajustando o risco ao retorno desse investimento? Claramente não vale. Por isso que o pessoal acaba falando nesse sentido. E aí, óbvio, também é uma das razões do porquê que a gente busca pelo menos os 6% no longo prazo aí, de forma real para receber aí dividendos. E por isso que a gente sempre está buscando comprar preços mais interessantes para o nosso yield on cost ficar cada vez mais alto, justamente para conseguir trazer essa atratividade. E aqui a gente está considerando apenas o dividendo, né? E o retorno total para o acionista é a valorização daquela ação mais o dividendo. E aqui a gente está considerando só ele. Então, antes de mostrar aqui, fiz essa explicação básica, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, aproveite, tá? Se você quiser, se torne membro aqui da nossa comunidade, nós temos lives segunda e sexta-feira, temos uma comunidade grande no Telegram, temos uma planilha de preço teto com mais de 30 empresas, projeção de dividendos para você se ajudar, cara, tem muita novidade, muita coisa boa para os membros, então você que gosta de investir, tá querendo investir melhor, vai aqui e se torne membro para você testar, testa por um mês, 70 centavos por dia, se você não gostar, depois você cancela, beleza? Bom, vamos lá. A gente sabe que a gente teve agora recentemente a decisão de juros, a nossa Selic foi então, portanto, a 10,75, tá? Esse ciclo de corte, como eu sempre venho falando, especialmente nas lives de membros, mas também falo aqui nos vídeos abertos, tá? Simplesmente o corte dos juros, tudo ao mais constante, ajuda as empresas em ter uma lucratividade maior, especialmente aquelas que estão mais alavancadas, tudo ao mais constante, custo da dívida acaba diminuindo, você tem ali uma melhora no que a gente chama ali de linha de despesa financeira, que é a despesa com juros. No final do dia você tem uma melhora de lucro por ação, tudo mais constante, obviamente, né? Só que aí, por isso que a gente fala, não precisa às vezes inventar moda, né? Você pode manter a sua posição em empresas alavancadas, de setores perenes, de setores previsíveis que já pagam dividendo, que essas empresas tendem a pagar, inclusive, ainda mais. Você não precisa ficar girando a carteira e saindo para outros setores, tá? Veja. O estudo apresenta o dividend yield projetado das ações, tá? Uma estimativa do rendimento das ações apenas com o pagamento do dividendo, que é aquilo que eu já falei para vocês. Mas cuidado, olha aqui que eles colocam. A métrica só é válida se a empresa tiver um lucro igual ou superior ao dos últimos 12 meses e continuar com a mesma política de distribuição de proventos. Isso daqui que é um negócio que você tem que colocar e deixar muito bem claro na sua cabeça. Se a empresa teve dividendo extraordinário no ano passado, e por conta disso, né, acabou tendo um lucro maior, mas de forma por itens não recorrentes, essa projeção aqui vai considerar que isso continue existindo. Mas não vai. É o caso, por exemplo, da Metal Leve, é o caso, por exemplo, da própria Auren, tá? Você perceba aqui que nos últimos 12 meses a gente teve Leve aqui com 34% de yield. Eles projetam yield em 29%. Eu não acredito que isso vai acontecer.
Tá? A mesma coisa aqui é o fato de Auren, tá? Eu não acredito que a gente vai ver um yield de Auren 30%, gente, que foi o que a gente viu mais ou menos no ano passado. Por quê? Porque a Auren recebeu no ano passado uma linha de indenização gigantesca. Por isso que o dividendo foi forte. Não significa que a Auren não irá pagar dividendo, irá. A minha projeção, só para vocês saberem aqui na planilha que os membros têm acesso, vou abrir aqui para vocês, a projeção de Auren é no mínimo de 6%. Tá, essa é a minha projeção que eu tenho para esse ano, 6% na cotação atual, tá? Então perceba, é muito distante do que esse dividendo extraordinário que foi pago no ano passado. E cuidado se você está perpetuando isso para frente, porque muito possivelmente se você estiver fazendo isso, você vai estar cometendo erro, porque uma linha de indenização não é uma linha que você recebe corriqueiramente, tá? Na verdade é super extraordinário, é super não recorrente, inclusive. Mas olha a ordem aqui, leve, Petrobras, tá? A gente tem um dividendo que vai ser bom de Petrobras sim. Nesse ano a minha projeção ela é um pouco mais conservadora, inclusive para esse ano aqui, ficando aí na casa do mais ou menos 13 a 15% de yield de Petro, que não é ruim, mas de novo vai muito depender do risco que você quer correr, né, investindo nessa ação para receber apenas esses 15. A gente tem aqui Mitre, que de novo também não é uma empresa que faz muito sentido numa carteira previdenciária na minha visão, Grendene idem. Aí a gente tem aqui empresa de saneamento, tá? De novo, é uma boa opção, setor best, apesar de eu não gostar tanto. Empresas ligadas aqui a commodities, tá? A gente tem Marco Polo, que também não faz muito sentido aqui para nossa carteira de ações. E aí sim, aqui algumas outras empresas que começam a chamar a atenção. Primeiro, Metalúrgica Gerdau. Perceba que o dividendo projetado de na casa dos 15%, tá? Um pouco, muito parecido com o GGBR4, se você tem, tá? Na verdade, o GGBR4 é um pouquinho menor. A gente tem aqui Banco do Brasil também, e essa projeção conservadora na minha visão, tá? A minha projeção de yield para Banco do Brasil passa dos 10%, mesmo na atual cotação, que é na casa aí dos 55, 56 reais, tá? Então, de novo, mostrando a resiliência do Banco do Brasil e deixando para vocês aqui pontuado, tá, pessoal? Há a possibilidade, eu estou falando isso desde agora, dia 24 de 3 de 2024, há a possibilidade da gente ver no ano que vem o payout de Banco do Brasil sendo aprovado e sendo 50%, tá? No próximo ano. E de novo, tudo mais constante, aumentou 5 pontos percentuais o payout, aumenta o dividendo. Acaba sendo muito bom pra gente, tá? Então fica muito atento nisso, que é uma informação bastante relevante que talvez algumas pessoas não estejam ainda levando em consideração, mas que pode acontecer, até porque já foi feito um estudo para esse payout sendo elevado aí dos 40 para 50 ou para 45. Acabaram escolhendo 45 esse ano, mas pode ser essa subida gradativa aí, tá? Semig, Caixa, Seguridade, acredito que seja um pouco mais, tá? Para ser bem sincero, do que esse 6% aqui, tá? Eu acredito que essa projeção esteja um pouco conservadora nesse sentido, mas é mais para mostrar para vocês que nós temos ainda boas empresas que a gente tem aqui, que pagaram, na verdade, acima, né, da Selic nos últimos 12 meses, tá? Algumas tendem a continuar pagando acima da Selic nos próximos, tá? E de novo, Bruno, vai pagar 10, vai pagar 11, vai pagar 10,5, posso considerar a Selic? Pode, tá? Essas flutuações acabam, o yield às vezes acaba até aumentando se as ações vão variando um pouco para baixo. O que você pode dizer é que assim, se uma empresa na sua carteira vai te pagar 6%, e aí a gente tem a Selic terminal, aí vamos ver para, sei lá, final de 2024, algumas pessoas falando até na casa dos 9,5, 9, aí você pode dizer que foi baixo. Mas perceba, uma ação que vai te pagar em 2024 10, mais ou menos, isso já vai acabar sendo mais do que a Selic, porque a gente tem cortes ainda contratados para o resto do ano aqui, tá? Não acabou o corte, a gente vai continuar vendo essa queda aí. E aí aqui só uma questão interessante que eu achei legal nessa notícia de mostrar para vocês, que é mais ou menos quanto rende aqui os 50 mil reais, né? Quanto vai render em dividendo. Então, por exemplo, se você pegou uma ação da Auren ano passado, você tinha 50 mil investido, você recebeu quase 12 mil de dividendo, óbvio, tem o extraordinário. Mas, pô, vamos pegar Banco do Brasil? Pô, você recebeu 6.200. Tá bom ou não tá pra você? Tá? Essa aqui que tem que ser a sua visão no final do dia. Tá longe ou tá perto? Ah, Bruno, porra, tá longe demais. Então, em vez de você fazer a conta com 50 mil, você faz a conta com 5 mil. Bruno, tá longe ainda 5 mil pra mim. 5 mil é minha carteira inteira. Você faz a conta com 500. Óbvio que não dá para viver de dividendo com 500 reais investidos numa ação. Óbvio que não dá para viver de dividendo com 5 mil reais investidos em uma ação. E óbvio que talvez não dê para você viver de dividendo com 50 mil investidos em uma ação. Mas se você não começar, você nunca vai alcançar esse objetivo. Por isso que eu falo, ó, paciência e consistência. Os dois maiores pontos aqui que você tem que estar atento quando está querendo criar uma carteira de dividendo e querendo criar aí uma carteira que te renda passiva. Tá bom? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou.